Gênesis 9:9 diz assim: E eis que estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós. E você diz amém? Eu vou ler de novo. Eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Diga para essa pessoa que bonita, antes de você sentar, diga para ela: Deus tem compromisso com a sua semente. Pode assentar glorificando o nome de Jesus. A primeira bênção que Deus liberou para essa igreja foi a bênção da aliança. Quando você olha a história de Gênesis, diz a Bíblia que Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter feito o homem. Palavra forte essa. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que quando Deus acha graça aos seus olhos, Deus lhe dá um projeto. Porque não existe ninguém na face da terra que está debaixo da graça de Deus, que Deus não lhe revele algo, que Deus não lhe dê algo para que ele faça, que Deus não trace com ele um grande projeto. E Deus disse a Noé: Noé, construa uma arca. Mas por que, Senhor? Acredito eu que Noé indagou, não por duvidar, mas aquele porquê de um aluno que pergunta ao seu professor, querendo saber das suas curiosidades. E Deus diz a Noé o seguinte: olha, Noé, virá sobre a terra uma grande chuva. Mas chuva, Senhor, o que é isso? Porque até então nunca tinha chovido na Bíblia, nunca tinha caído água do céu. A Bíblia diz que subia um vapor e regava toda a erva da terra. Noé nunca tinha visto o que era chuva. E de repente acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que Noé começa a construir a arca. E eu acredito que as pessoas perguntam a Noé: Noé, que grande construção é essa? Você está fazendo isso para a sua família? Ele disse: também, mas eu estou fazendo para a sua também. Como é que é? Eu estou fazendo para a minha família e também estou fazendo para a sua. Mas por causa de quê, Noé? Vai cair uma chuva aí do céu, vai vir algo grande sobre a terra, vai vir algo que vai despertar em todo mundo as coisas que irão acontecer. Mas Noé, que história é essa de chuva, Noé? Nunca choveu, você está ficando doido? Ele disse: não estou, meu filho. Deus falou comigo que vai chover, Deus comunicou no meu coração que vai chover, mas isso não existe, Noé, não existe para você, mas à medida que Deus falou para mim, eu acredito que vai acontecer. E é assim que acontecem as coisas na nossa vida. Parece que não acontece, parece até que não existe, mas quando Deus fala o que não existe, ele ainda traz a existência, porque ele é Deus, amém? E Noé constrói a arca. Quando Noé constrói essa arca, diz a Bíblia que ele faz a arca com 3 compartimentos, uma janela. Mas observe bem, na arca não tinha um leme. A construção pertencia a Noé, mas a direção pertencia a Deus. Leme é o que dá direção ao barco, e a direção ainda está na mão de Deus, amém? Pastor, como é que as coisas acontecem? Acontecem quando está na direção de Deus. E Deus estabelece uma aliança com Noé.
A primeira bênção que eu queria lhe falar nessa noite é a bênção da aliança. Porque quando alguém está com uma aliança com Deus, ele pode até se preocupar com os outros, e deve. Mas creia no seguinte, que você e a sua semente está selada por Deus com livramento do céu, com proteção de glória, com muro de fogo. Entenda nessa noite que Deus tem bênçãos para você e bênçãos para a sua família. E Noé entra na arca, os irmãos conhecem a história muito bem desde novo, cada qual com um casal de animal, entram 8 pessoas na arca, e 8 é o número do recomeço, porque 8 saíram para recomeçar, mas o número 9 é o número da aliança. E acontece o seguinte, quando Noé entra na arca, diz-nos a Bíblia que Deus cerrou a porta por fora. Então existem 2 coisas já que estão na mão de Deus: o leme, a direção, e a porta também estava na mão do Senhor. Noé construiu, mas a porta pertencia a Deus. Então a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas nessa noite eu quero falar de portas abertas. E para você que está com as portas fechadas, Noé deixou o controle da janela da arca para ele. Noé não podia olhar para a porta porque ela estava fechada, mas a janela estava aberta. E toda vez que Noé queria, ele abria a janela e olhava para cima. E eu creio que foi daí que o salmista tirou a inspiração: eu levo os meus olhos. E Noé começava a olhar para cima e dizia: Deus, a porta lá fora está fechada, mas ainda bem que a janela daqui e as janelas do céu estão abertas, e eu tenho acesso ao Senhor. A bênção da aliança nos garante acesso a Deus. A bênção da aliança nos garante uma intimidade maior com o Senhor. Mas não para por aí. No capítulo 9 do livro de Êxodo, e eu queria que você lesse comigo, capítulo 9 do livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 9, o versículo de número 6. A Bíblia fala-nos claramente sobre algo que aconteceu na terra do Egito. A Bíblia fala-nos claramente sobre algo que aconteceu na terra do Egito. E a Bíblia diz assim, entenda uma coisa, no versículo de número 9... no capítulo de número 9, o versículo de número 6. E fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, que todo o gado egípcio morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu sequer um. A Bíblia está dizendo que a segunda bênção que Deus tem para a igreja de Marlborough é a bênção da separação. Deus sabe separar aqueles que são seus. Houve praga no Egito, houve tumulto no Egito, houve morte no Egito, houve coisas ruins no Egito, mas para quem estava guardado por aquilo que Deus tinha, Deus fez acontecer algo extraordinário. Eu acredito que os israelitas chegou para trabalhar cedo no Egito e alguém disse, aqui está muito ruim, morreu todos os gados, o governo vai entrar em colapso, agora tudo vai acontecer de ruim. Mas eu acredito que o hebreu disse, olha, no meu arraial cumpriu a palavra de Deus, praga nenhuma chegou na minha tenda, porque Deus ainda faz separação entre o justo e o ímpio. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aí o egípcio olhou de cara grande e disse assim, mas como é que pode? Você mora aqui pertinho, você mora pertinho de mim, na terra de Gozém. Como é que de um lado morre e como é que do seu lado não acontece nada? Eu creio que o judeu levantou a mão e disse, porque eu estou debaixo da bênção do Senhor. Eu estou debaixo da bênção do Senhor. Irmã, vai acontecer coisas com seu vizinho, Deus o guarde, mas eu quero lhe dizer uma coisa, com você Deus vai guardar, porque Ele é Deus. Tem gente preocupada com o colapso de governo, irmão, mas quem guarda a igreja ainda é Deus. Quem te guarda ainda é o Senhor.
Quem abre a porta para você e quem fecha a porta para você ainda é Deus. Tem a bênção da separação. Existe a bênção da separação. Como é que chega no arraial de um e não chega no arraial do outro? É porque a Bíblia é clara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nosso Deus é fiel, irmão. É verdade. Existe a bênção da separação. Existe essa bênção. A outra bênção que eu queria falar para você agora está em Josué, capítulo de número 9. Observe bem que eu comecei em Gênesis 9 e passei para Êxodo 9. E agora eu estou em Josué no capítulo de número 9. E o versículo também é o de número 6. Eu queria ler com você. Então responderam-lhe e vieram a arraial a Josué, ao arraial de Gilgal, e disseram a ele: os homens de Israel sejam vindos de uma turma. Josué? Isso. Acontece o seguinte nessa história. A Bíblia diz que Josué estava parado e chega uma turma de Gibeão. E essa turma, quando chega de Gibeão, chega trazendo um vinho velho, um pão velho, calçado velho e roupa velha. E eles perguntam a Josué o seguinte: olha, Josué, você tem como fazer um pacto conosco? É a última frase. Tem como você fazer um pacto conosco? Diga para o seu irmão: nunca faça aliança com quem traz coisa velha. Eles chegaram vestidos de roupa velha e disseram a Josué: Josué, tem condições de você fazer um pacto com a gente veio de uma terra longe. A gente vem de um lugar distante. A gente está trazendo coisas velhas porque a gente vem de longe, o bolo mofou no meio do caminho. Palavra mofada que não se renova. Gente que não tem nada para te dizer de bom, tá entendendo? Vinho velho, o Espírito Santo já saiu, passou longe. Roupa velha, não tem traje de santidade na vida. Eu não sei o que passou na cabeça de Josué, mas eu sei o que está passando na sua cabeça hoje. O que Deus tem para nós aqui nessa igreja é a bênção do discernimento. Não adianta vir com roupa velha, não adianta vir com sapato velho, não adianta vir com pão velho, porque aqui nós temos discernimento da parte de Deus e não vamos fazer aliança com quem traz coisa velha. Nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus que tem coisas novas para nós. E sabe o que aconteceu? Josué veio guerreando. E quando chegou lá em Gibeão, eles disseram assim: opa, aqui não. Eles disseram: por que não? Porque o Senhor tem uma aliança com a gente. Como? Nós fizemos uma aliança com o Senhor. Josué olhou e falou: não é possível, nunca vi vocês. A gente estava camuflado, de roupa velha, com pão velho, com vinho velho. Aqui você não vai poder cumprir a ordem de Deus, porque você tem uma aliança com a gente. Cuidado com que você faz aliança, viu? Cuidado com quem você está abrindo os seus sentimentos, as suas coisas. Cuidado, porque alianças devem ser feitas na direção de Deus. Tem gente que apresenta e diz assim: mas é tão bonzinha, é tão boazinha. Ei, querido, pode ser bonzinho, pode ser boazinha, mas se não tiver na direção de Deus, não serve para você.
Se não tiver na direção de Deus, não serve. É muito gente boa, mas se não tiver na direção de Deus, não serve. Porque o que serve para aqueles que servem a Deus é o que está debaixo da direção de Deus. Sabe por quê? Porque quem está na direção de Deus, Deus vai tratando junto com ele, junto com você. Deus sempre está no meio. Não adianta, irmão, porque quando Deus está no meio, há uma sustentação do céu. Não é algo da terra que sustenta, é algo do céu que traz para nós e nós se sentimos satisfeitos em Deus pelo que Deus está fazendo. Peça discernimento a Deus em todas as coisas. Não mova uma colher fora da direção de Deus, porque quando nós movemos uma colher fora da direção de Deus, até mover uma colher pode nos dar prejuízo, até mover uma colher pode nos trazer transtorno, mas quando está na direção do Senhor, tudo que fizemos, ainda que pareça que vai dar errado, ainda que pareça que vai falhar, ainda que pareça que não existe, o nosso Deus se responsabiliza e diz: eu trago para mim, porque quem forjou essa aliança fui eu, porque o que dois ligar na terra estará ligado no céu para a glória do nome de Deus. Se os céus estiverem envolvidos nas alianças que nós fazemos, acontecerá uma coisa muito boa descrita em Números, no capítulo de número 9 ainda, e no versículo de número 15, que diz que quando Israel saiu do lugar que estava, Deus colocou uma nuvem para cobrir o tabernáculo. Uma grande bênção que Deus tem para essa igreja é a cobertura espiritual que estará debaixo dessa igreja. A bondosa mão de Deus irá cobrir a todos vocês, porque a mão de Deus vos dará a cobertura exata. Eu estive conversando com um pastor amigo ontem ainda, e eu dizia para ele o seguinte: olha, todo vaso do tabernáculo, antes de entrar no tabernáculo, ele tinha uma tampa, porque vaso sem tampa corria o risco de qualquer animal se chegar ao azeite e tornar aquele azeite impuro. Mas com cobertura não. Com cobertura a coisa é diferente. Quando nós temos a cobertura de Deus para fazer algo, não preocupamos com mosca e nem com mosquito que queira estragar o nosso perfume. Você lembra o que está escrito em Eclesiastes no capítulo 10 e no versículo 1, dizendo que uma mosca é capaz de estragar uma panela de perfume. Irmão, olha aqui para mim. Eu sempre, quando li esse versículo, eu não entendia, porque quando eu olhava, pastor Eduardo, a dimensão de uma panela de perfume e a dimensão de uma mosca, eu achava que a mosca ia cair na panela e ia sair perfumada. Pensa comigo, irmão. Uma panela de perfume, cai uma mosca. Em vez da mosca sair perfumada, a mosca estraga o perfume inteiro. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou batendo na mesma tecla, mas você vai me entender. Eu não sei se você já viajou do lado de uma pessoa bonita. Mas bonita, que você olha assim, meu Deus, que pessoa bonita. Elegante. Bem arrumada. Eu já viajei. Sabe o que aconteceu? Continuei feio do mesmo jeito. Os irmãos estão vendo. Mas eu já viajei, irmão, do lado de uma pessoa gripada. E eu estava são, irmão, eu estava bem. Saí de dentro do ônibus gripado, irmão, espirrando já.
E fiquei 30 dias gripado. Olha com quem você está andando. Pensa direitinho com quem você está andando. Um dia Deus virou para Ageu e falou assim: Ageu, isso não estava no sermão não, irmão. Um dia Deus virou para Ageu e falou assim: Ageu, se um sacerdote com a sua roupa consagrada tocar em um pedaço de carne imunda, o que acontece com ele? Ageu disse: fica imundo. Mas se ele tiver com a sua roupa imunda e pegar uma carne consagrada, continua imundo. Um detalhezinho pequeno, uma mosquinha, atrapalha tudo. A bênção da cobertura. Porque se essa panela tivesse coberta, a mosca não entrava lá dentro. Como é bom ter cobertura. É difícil você lidar com pessoas que são irrepreensíveis. Você não pode chamar a atenção dele. Você não pode, irmão, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, me ajuda. Eu quero lhe dizer uma coisa essa noite, irmão. Aceite a repreensão, aceite a disciplina. Sabe por quê? Isso vai fazer bem para a sua alma. Aceite alguém chegar, uma liderança, chegar perto de você e conversar com você e dizer para você assim: o caminho é esse. Sabe por quê? Porque vai te poupar muita coisa lá na frente. Vai te poupar muita coisa lá na frente. Eu tenho uns 10 tampas na minha vida, irmão. O pastor Adão é minha tampa, o meu pai que está ali é minha tampa, o pastor Eduardo é minha tampa, ligo para o pastor Wellington é minha tampa. Sabe por quê, irmão, que eu estou te dizendo isso essa noite? É porque uma pessoa é irrepreensível. É uma pessoa que não consegue prosperar em nenhum dos seus caminhos. Uma vez eu estava na roça, só quem está me ouvindo, diga amém. Uma vez eu estava na roça e eu vi um menininho pular num galho, da árvore para o galho. Aí ele firmou no galho, subiu, falou assim: vem fulano, pula. E o outro pulou atrás. Quando agarrou no galho, o galho quebrou, ele foi para o chão. Eu virei para o caseiro e falei assim: Samuel, o que aconteceu? Ele falou: não, aqui tem um bichinho chamado broca. Bichinho chamado broca? Tem um bichinho chamado broca. E ele come o galho todo por dentro. Por fora ele está ligado na árvore, mas ele não recebe nada da árvore. Ele está ligado por fora. Mas por dentro não tem nada. Aí eu entendi. Falei assim: Senhor Jesus, tire esse espírito de broca no nosso meio. É gente que está ligado na aparência, irmão, mas não recebe nada do tronco. Sangue de Jesus tem poder. Comece a receber de Deus. Tem umas tampas na sua vida. Sabe por quê? O que você carrega dentro de você é precioso. O que você carrega dentro de você não tem preço. Não deixa as coisas de fora apodrecer o que está por dentro. Não, meu filho. Aqui tem tampa. Aqui Deus guarda. Aqui tem cobertura. Aqui tem homem de Deus. Aqui tem mulher de Deus. Amém? Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus.
discernimento, cobertura, separação. Deus está liberando as suas bênçãos essa noite, porque Ele ainda é Deus. Ande debaixo da bênção, ande debaixo da visão, ande debaixo da sua liderança, ande debaixo daquilo que Deus tem ministrado ao coração do povo. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A única vez que eu vi Deus com medo, eu vou repetir, a única vez que eu vi Deus com medo foi o dia que Ele olhou para Babel e disse assim: esse povo é unido, e o que eles intentar fazer, nada consegue parar. Uma pessoa que tem união dentro de si, tem união com a sua liderança, tem união com a sua igreja, algo diferente acontecerá na vida dele e na vida dela, porque Deus ainda é Deus. E deixa eu pular aqui para você poder entender. O número 9 é o número da obediência. São 9 anos que essa igreja está aqui glorificando o nome de Jesus. Pastor, como é que o número 9 é o número da obediência? A Bíblia diz que existia 100 ovelhas. Uma extraviou, mas 99 ficou lá. Se 99 é múltiplo de 9, 9 é o número da obediência. Entenda, ande debaixo da visão que Deus tem dado. Tem uma tampa, irmão. Tem que ter uma tampa. Não adianta querer andar sem tampa, porque só vai estragar o que está dentro de você. Deus está dizendo claramente para mim e para você: tenha cobertura. Ande debaixo da bênção. Ande debaixo dos princípios da honra. Oh, meu Deus. Pastor, o que é um princípio de honra? Existem 3 princípios de honra. Honrar quem está abaixo de você. Honrar quem está na sua posição. E honrar quem está acima de você. Tem gente que é muito bom para honrar quem está abaixo dele. Tem gente que é ótimo para honrar quem está acima dele. Mas tem gente que é péssimo para honrar aquele que está na mesma posição que ele. Pastor, o que é isso? Quer conhecer o caráter de uma pessoa? A personalidade de uma pessoa? Veja como ele honra aquele que ele pensa que ele não precisa. Porque é assim que ele vai fazer com você a hora que ele achar que não precisa mais de você. Honrar quem a gente precisa é muito fácil. É muito simples. Agora, honrar aquele que nós achamos que não precisamos dele, aquele que está no nosso nível, isso é muito difícil. A cobertura vem exatamente por isso. Pelos princípios de uma honra. E não adianta, querido, querer fugir, porque os princípios de Deus são inegociáveis. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. A bênção do discernimento, a bênção da separação e a bênção da cobertura deve ser algo que vai acompanhar a nossa vida até Jesus voltar, amém? Mas as bênçãos de Deus não param aí, não. Existe a bênção da prontidão. Juízes 9:12. Está contando uma história sobre as árvores. Aí eles falam assim: ei, vem e reina sobre nós. Para a oliveira. A oliveira falou: não, dá não. A videira falou: não, não dá não. A oliveira falou e agora a videira falou. E todas as árvores dizem: não, eu não posso reinar sobre vocês. Eu não posso fazer sobre vocês. E sabe o que aconteceu? Eles ofereceram para o espinheiro. Falou assim: ô espinheiro, dá para você reinar sobre a gente?
O espinheiro, na hora, falou, deixa comigo. Sabe por quê, irmão? Porque espinheiro não produz nada. Ele não tinha que abrir mão de nada. E sabe o que a parábola está se referindo? Sobre um irmão de um homem chamado Jorão, ou coisa ruim, irmão. Ele tinha 70 irmãos, matou os 70 para poder reinar. Tinha 70 na frente dele, ele disse assim, eu vou matar os 70 para mim poder reinar. E sabe o que aconteceu? Quando ele assumiu o trono, ele não sabia o que fazia. Para matar os outros é bom. Agora para fazer, não sabe o que vai fazer. Agora eu te pergunto, adiantou matar? Mas aqui não, meu irmão. Aqui tem a bênção da prontidão. Se a oportunidade vier do céu, nós vamos reinar, porque nós vamos reinar em Cristo, amém? Espinheiro aqui não cresce não, meu filho. Espinheiro aqui nós vamos botar fogo nele e o que tiver debaixo vai subir em nome de Jesus, porque Deus é Deus. Espinheiro aqui não se cria não. Aqui tem pessoas com prontidão de serviço para dizer, eu faço porque Deus me mandou fazer. Eu faço porque Deus me separou para fazer. Eu faço porque aquele que me chamou me ordenou a fazer. Deus ainda é Deus. A bênção da prontidão, irmão, esteja pronto a fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Esteja pronto para fazer aquilo que Deus determinou para você fazer, porque isso vai ser bênção para a sua vida, amém? Uma pessoa produtiva, irmão, uma pessoa que faz as coisas para Deus, eu quero lhe dar só um conselho, a Bíblia inteira, do primeiro livro e do primeiro capítulo e do primeiro versículo até o último capítulo e o último versículo, eu nunca vi ninguém acertar conta com Deus e dizer assim, Deus, o Senhor está me devendo. Não. Deus não fica devendo nada para ninguém. E a certeza de Deus é tão grande que quando Isaías estava na dúvida, Deus falou assim, reúne o povo e pergunta se eu estou devendo a eles alguma coisa. Reúne e pergunta se eu estou devendo. Sem ofensa. Pergunta essa pessoa que está do seu lado, Deus está te devendo alguma coisa? Se você chegou à conclusão, como eu cheguei aqui comigo mesmo, que Deus não te deve nada, então continua trabalhando para Ele, amém? Se você chegou à conclusão que Deus não te deve nada, então vale a pena continuar servindo esse Deus, amém? A bênção da prontidão, esteja pronto a fazer. Deixa eu parar aqui só um pouquinho para você poder entender. Eu não consigo carregar uma colher com massa. Não consigo. Mas Deus nos deu a oportunidade de tirar 2 igrejas do chão. Uma está pronta e a outra nós estamos fazendo. Todos os dias que teve mutirão, eu estava lá, sentado. Aí um irmão chegou para mim, falou assim, pastor, por que o senhor vem aqui? Olhei para ele, eu venho para ajudar. É lógico que ele não ia ter coragem de me perguntar, não vai ajudar com o quê? Aí ele baixou a cabeça. Mas o outro que estava do lado dele falou assim, é verdade, pastor. O senhor ajuda muito aqui. Porque cada um ajuda com aquilo que pode.
Você ajuda com o que você pode, mas tem que ajudar. E não adianta, irmão, dizer, esse serviço é de A, esse serviço é de B. Não, esse serviço é seu, porque interessa o reino. Não tem serviço de A e nem serviço de B aqui não. É serviço para a obra de Deus, para a casa de Deus, para as coisas de Deus. Ô irmão, essa igreja aqui ainda tem um Senhor e Ele ainda fala aqui, amém? As coisas são para o Senhor. Ô Jesus, deixa eu voltar para a palavra. Eu gosto tanto de pregar, irmão. Eu posso até não pregar bem, mas o que eu gosto de fazer, eu gosto. Uma vez eu estava em uma reunião, só quem está me ouvindo, diga amém, eu termino agora. Eu estava em uma reunião. Aí fiz a reunião, no outro dia encontrei com o presbítero. Eu falei, ô fulano de tal. Ele disse, sim, pastor. Por que você não veio na reunião ontem? Ele, não. Ontem tinha culto lá no ponto de pregação. Eu prefiro ir para o culto do que vir para a reunião. Tá bom. Na outra reunião, eu separei uns diáconos. Aí levantou o mesmo presbítero. Pastor, eu levantei um presbítero. Perdão. Aí levantou esse mesmo presbítero. O pastor, a igreja está precisando de diácono, a igreja não está precisando de presbítero, não. Pastor, para o senhor ter uma ideia, a partir de hoje eu não desço do púlpito para recolher oferta. Eu não sirvo mais Santa Ceia. Eu levantei, sabe aquele dia que você está mais na terra do que no céu? Eu levantei e falei, senhor, meu filho, a partir de hoje você não precisa fazer mais nada aqui, porque você não faz falta nenhuma aqui. Ele arregalou um olho. Falei com ele, se você não quiser fazer nada aqui, Deus levanta uma criança. E melhor do que você. Mas que a obra de Deus não para, não para. Se você não quiser fazer nada aqui, não quiser ofertar, não quiser dizimar, não quiser vir ao culto, eu quero lhe dizer uma coisa. Essa obra aqui ainda tem um Senhor e Ele ainda cuida dela porque Ele ainda é Deus. Isso não acontece aqui não, mas lá no Brasil já está começando a acontecer. As pessoas estão querendo buscar uma igreja que a igreja se adapte a ela. A palavra tem que ser do jeito que ela quer. Ô irmão, não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de lá, de onde eu vivo. E Deus guarde vocês para que isso não chegue aqui. Porque somos nós, eu sou pastor de igreja, eu dependo da igreja para viver. E não é só financeiramente não, querido. Um pastor, o que ele menos depende da igreja para viver é financeiramente. Porque nós temos um chamado, nós não temos carteiras assinadas. Nós temos uma vocação na alma. Nós temos algo que Deus impetrou dentro de nós e mesmo se nós não quiséssemos fazer, os nossos ossos arderiam, porque Deus tem uma chamada latente no nosso coração e foi para isso que Deus nos chamou e nós continuaremos fazendo para a glória do nome de Deus. Netu que fando rebe anda graça. A bênção da prontidão esteja disposto a fazer. Porque um dia você se encontrará com o dono da igreja. E quer saber de uma coisa? Ele tem memória boa. E ele vai dizer, eu vi.
ou de bom ou de ruim, mas ele vai dizer, eu vim, porque a Bíblia diz, não sou eu que estou inventando, o que há de vir já foi, o que há de ser também já foi, mas Deus vai pedir conta do que passou. Vai ter um ajuste. E Deus não tem pressa não, porque lá é eterno. Ele vai chamar um a um. Ô Jesus. No final eu dobro o joelho aqui e você ora por mim em nome de Jesus. Mas que eu vou falar tudo que Deus está me mandando falar aqui, eu vou. Entenda. Esteja pronto a fazer. Esteja disposto a fazer. Porque Deus não lida com pessoas que não estejam dispostas a fazer. Então fica aquela turma cheia dos porquês e perguntando, mas por que acontece assim? Esteja pronto. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Poderia ser qualquer um de vocês aí, eu estaria na maior alegria. Quem me conhece sabe, ouvindo. Mas sabe por que Deus falou que tem pouca gente para trabalhar na obra? É porque tem pouca gente disponível a fazer. Aí as pessoas viram para mim e falaram assim, pastor, eu admiro o senhor, de muleta, arrastando o pé, viaja para longe, perna inchada. Eu não precisava estar fazendo. Não. Eu podia estar fazendo outra coisa. Mas é a disponibilidade. Você tem saúde. Você está em pé. Tem tanta gente deitada num leito de hospital, irmão. Aqui, em Malbo. Não precisa sair daqui, não. Te dava tudo para estar igual você. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui agora, eu estava dentro do Hospital das Clínicas, lá em Belo Horizonte. E eu conheço, eu não tenho, mas eu conheço quem tem dinheiro. Eu vi, analisei, eu vi uma senhora na minha frente. E ela disse assim, para mim, menino, eu dava tudo que tenho para não estar aqui nessa fila, para ser atendido por esse médico. Aí ela começou, eu tenho casas, eu tenho carros, eu tenho prédios, mas isso de nada está me servindo agora. Esteja pronto a fazer. Só quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? E aí eu termino mesmo, já deu. As pessoas lá no Brasil, não aqui, estão ficando velhas e não aguentam mais ir à igreja. Aí elas começam, pastor, compra uma van, compra um ônibus para pegar a gente em casa. É algo bom, é algo lícito. Mas daqui a pouco você começa a conversar e ver que essas pessoas que fazem esses pedidos, quando podiam, nunca iam à igreja. E agora estão perto de morrer, estão querendo recuperar o tempo. Dizer assim, pastor, manda alguém aqui para dar escola dominical para mim. Nunca foi na escola. Manda alguém aqui, pastor, para ler a palavra comigo. Quando tinha saúde, nunca foi num culto de ensino. Mas agora o negócio está apertando. Ele está vendo que a eternidade está chegando. Ele está dizendo, não, agora eu vou fazer. Meu filho, não espera isso. Não.
Faça enquanto você pode. Chegar em casa, imprima aquele versículo que Paulo diz: eu me gastarei e me deixarei gastar. Imprima ele, cole em cima da sua cama, para todo dia que você abrir os olhos, você veja que Deus está contando com você para a obra dele. Deus não vai precisar levantar uma outra geração, porque aqui em Marlborough tem crente, tem pessoas de Deus que farão a sua obra. Amém? Dada tudo isso, 9 anos, pastor Eduardo. E lá no capítulo 9 do livro de Isaías, e no versículo de número 6, diz assim: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. 9, versículo 6. 9 anos. A bênção do nascimento, pastor. 9 meses demora para uma criança nascer. Pastor, eu sou um homem que gosta de profetizar a bênção. E está perto de nascer algo grande para essa igreja. Está perto de nascer algo grande. Falta dias, oxalá meses, para nascer algo grande aqui, para esse ministério. Só que acontece o seguinte: quando está perto de nascer, as dores se intensificam também. Mas a dor é a certeza de que vai nascer. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vi um irmão reclamando com outro irmão uma vez, dizendo assim: rapaz, o meu filho gasta demais, toda semana eu tenho que mandar dinheiro para o Brasil, uma confusão, aquele menino não tem responsabilidade com nada, eu já gastei o que tinha, o que não tinha, o outro irmão está quieto. Ele falou: graças a Deus, rapaz, o meu filho não me dá trabalho nenhum. Aí o outro virou para ele e falou assim: que benção, tá vendo, irmão? O seu filho não te dá trabalho nenhum. Aí ele virou para o outro irmão e falou assim: meu filho está morto. Não reclama das suas dores, porque é sinal que tem algo vivo dentro de você. É sinal que tem algo para nascer dentro de você. É sinal que tem algo sendo gerado de Deus para a sua vida. É sinal que Deus ainda está com a mão estendida para te abençoar. E querendo ou não, ele vai nascer. O interessante é que Isaías não escreveu: o menino nascerá. Ele escreveu no tempo presente. Ele disse: já nasceu, está pronto. Foi gerado, mas está pronto. O nosso Deus ainda é Deus, ainda é Senhor. Deus tem algo grande para nascer na sua vida. Só você que concorda, levante a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Eu queria orar por você e com você essa noite. Pastor Eduardo, vem cá me ajudar, por favor. Enquanto isso, você vai glorificando o nome de Jesus aí. Se você puder e quiser se colocar em pé. Já vamos orar agora. Mas eu me lembrei de algo importante aqui. Uma vez vi um rapaz atravessando um deserto. É rápido. E ele, quando ia atravessando o deserto, pastor, ele viu uma chapana. E ele já estava sem água. Ele disse assim: eu já vou morrer mesmo. Deixa eu entrar aqui para ver se eu consigo pelo menos mais umas horas de vida. Quando ele olhou para o lado, ele viu uma garrafinha com água. Graças a Deus, é uma providência. Aí quando ele olhou a garrafa, estava escrito assim nela: não beba. Abra essa garrafa
e derrame sobre a bomba. Ele olhou para o outro lado e viu a bomba. Ele falou assim: agora eu tenho uma opção. Ou eu abro a garrafa e derramo na bomba, e essa bomba não bombeia a água e eu morro de sede. Ou eu bebo e jogo na fonte e vejo o que dá. Ele pensou, abriu a garrafinha. Lá embaixo estava escrito assim: não se esqueça de encher a garrafa para o próximo viajante. Ele jogou a água em cima da bomba, bombeou um pouquinho, não saiu nada. Bombeou mais um pouquinho, não saiu nada. Quando ele dá a última bombeada, que ele achou que ia morrer, ele viu saindo uma gotinha, aquilo cresceu uma esperança dentro dele. Ele foi bombeando e a água começou a jorrar. Ele encheu todos os cantis, encheu a garrafinha, pegou um lápis e escreveu embaixo assim: acredite, funciona. Aleluia. Fala para o seu irmão aí: acredita nesse negócio, irmão, esse negócio funciona.